Tá gravando, né? Mas acho que está gravando. Tá. Isso. Então, nesse primeiro capítulo aqui, né, quer dizer, nesse sexto capítulo aqui, e Cérebros na Proveta, né, que a gente está estudando, ele vai, eu mencionei, né, os dois paradigmas da mente, por enquanto, né, que são os dois, eu acho interessante que dá para a gente entrar e pensar bastante, né, sobre esses dois paradigmas. Ele não entra muito em detalhes, né, ele fala, a neurociência vai buscar entender o natural, como é que funciona a mente humana, com todas as críticas que a gente pode fazer também à neurociência, né, mas tem o outro lado, a ciência da computação, que tenta replicar, então, artificialmente a mente, né, desde a cibernética, no início a ideia é isso, entender como é que funciona a mente e replicar nos sistemas computacionais, nos algoritmos e tal, né, de aprendizagem de máquina. E aí estava falando do Searle, né, que o Sobol falou aí que ele já está velhinho, 92 anos, e em 92, ou antes disso até, ele tinha proposto o famoso experimento mental do quarto chinês, né, que era para dizer que a máquina não conseguia aprender, a máquina era só, né, fazia o que era pedido, né, ela recebia informação e ela traduzia essa informação, né. Então, esse experimento ficou até hoje ainda é bastante usado para dizer que a máquina não aprende de verdade. Ela só é um papagaio estocástico. Foi interessante que lá no CN4 o Jonathan mencionou isso, né? O ChatGPT é um papagaio estocástico, né? Quer dizer, está só repetindo e com a estatística, né? Com alto grau estatístico gigantesco, ela vai vendo, você faz uma pergunta e ela vai colocando as palavras de maneira estatística, qual que é a maior probabilidade, né, de fazer mais sentido a próxima palavra. Né? Então, com, claro, um grau de computação gigante, absurdo, né? Ela vai colocando ali as informações que fazem sentido, as palavras que fazem sentido na sequência. Né? Então, é um papagaio que ela está só repetindo, ela não aprendeu e não aprende no processo. Então, Searle ficou durante, né, até hoje, usando isso como um grande exemplo paradigmático de que os computadores não aprendem. E aí, nesse livro Rediscovery of the Mind, 92, ele vai falar da possibilidade, né, fazendo também um estudo de caso ou um experimento mental de como seria você substituir cada neurônio por chips. Né? E aí você vai substituindo paulatinamente. E ele fala, né, três possibilidades, né, dar totalmente o sucesso dessa cirurgia, ser totalmente bem sucedido. A outra que pode acontecer, né, é a redução gradual da experiência consciente. E por terceiro, o comportamento são extinguidos sem perda da consciência. Né? Então, é interessante porque ele vai falar sobre isso, como que um dos pontos mais debatidos, né, é esse, né, a redução gradual da experiência consciente, que você fazendo essa mudança, né, dos neurônios por chips, você vai perdendo o que é chamado em filosofia da mente de qualia, quer dizer, os estados intrinsecamente subjetivos, quer dizer, cheiros, cores, cada pessoa tem. Outro dia no grupo aí, recentemente, ou ontem, no grupo de filosofia, colocaram lá o livro do Merleau-Ponty, né, Fenomenologia da Percepção. O Merleau-Ponty, ele é um autor que eu sempre falo, né, que ele é bem difícil, mas é bem interessante porque ele fala sobre isso, né, sobre as sensações que a gente tem, como é importante o nosso corpo. E se a gente vai tirando o corpo da jogada, a gente vai perdendo, né, a gente perde, na verdade, essas coisas tão importantes, coisas subjetivas, mas tão importantes para a existência humana, né, como o cheiro, as cores, o sabor das coisas. Né? Então, o ser humano ele experimenta com os seus sentidos. Então, se você vai substituindo, né, as partes humanas por órgãos mecânicos, né, você vai perdendo isso. Né? Então é o paradigma lá do Robocop, né, quando ele morre, né, o humano lá, pega um cérebro dele e coloca numa máquina, ele vai sendo, depois quando ele vai se tornando um policial eficiente, né, mais eficiente do que ele era quanto humano, agora que ele está juntado com a inteligência artificial, ele vai perdendo o sentimento. Né? Ele vai sendo um policial tão eficiente, assim, do ponto de vista da máquina, que ele não tem misericórdia nenhuma com relação, né, ao crime. Então, o cara pode ter roubado um pão, né, digamos assim, e ele, né, não, ele
bandido bom é bandido morto. Né? Vai lá e elimina sem qualquer misericórdia. Então, ele vai perdendo os sentidos humanos. Isso é bem interessante, tá? Recomendo bastante assistir os dois Robocops, né? O um mais antigo e agora o mais recente aí do Padilha, que eu gosto dos dois, né? Tem bastante essa discussão aí. E aí, tá, tem essa. Ele já tinha mencionado o David Chalmers lá no primeiro capítulo, no Janela de Descartes. Fico falando Descartes, mas é Descartes, tá? A Janela de Descartes. Então, o Chalmers ele já tinha falado sobre questões de cognição e tal, né? Que ele tinha feito aquela aposta em 98, né? Com outro neurocientista. Ele falou que ah, a gente não saberia, né, em muitos anos, em poucas décadas, né, em 20 anos, a gente ainda não saberia nada sobre explicar a consciência. Né, e outro cara, amigo dele lá, falou, não, a gente vai saber. Né, a neurociência estava avançando, daqui 20 anos a gente vai ter certeza. Né, e, na verdade, ele ganhou essa aposta. Né, era uma caixa de vinho, ele ganhou, que realmente a gente está longe ainda de entender o que é a consciência. E, mas nesse livro, especificamente, The Conscious Mind, ah, ele fala então que a gente não consegue explicar, né, o que é nossos pensamentos, nossos raciocínios, emoções, a gente não tem a mínima ideia do que é consciência, e ele fala que se a consciência for gradualmente se reduzindo, a nossa percepção de algumas coisas vão ser também menos intensa, como a sensação das cores, pois os claros vão ser menos intensos. Né? Então, por exemplo, um vermelho vai ser percebido, que antes era percebido como extremamente vivo, vai perdendo, né? A gente vai percebendo ali como um vermelho comum, de repente como uma laranjada, até por fim desaparecer. A gente não entende mais, não percebe mais. Né? Ele chama isso de fading qualia, né? Essa percepção, essa ideia aqui. Né? O fading que está, o qualia, né? Esses qualias que são os elementos que são constitutivos da nossa percepção vão diminuindo. Então a gente vai perdendo a percepção. Isso é muito interessante porque eu li recentemente esse livro, Terra Arrasada, do Jonathan Cryer, e ele vai mostrando como que a gente está indo, né? Uma das críticas que se faz à inteligência artificial, aos domínios da inteligência artificial, como ela vai mudando a nossa percepção, né? Bastante. E parece que a gente tem perdido algumas sensações. Né? Então, a gente olha para o verde, a gente já não consegue mais distinguir muitas tonalidades de verde, quando a gente conseguia antes. Então, a gente tinha noção mais quando a gente via na natureza. E outras sensações, né? De você ter algumas percepções da natureza que a gente foi perdendo, porque a gente fica vivendo uma vida na tela só. Né? Ele tem umas partes muito legais nesse livro que ele fala sobre o olhar. Como que o nosso olhar está sendo treinado para a máquina, né? Para ficar na máquina. Então, o nosso olhar, para se demorar na tela e ficar olhando, então, com os mecanismos que a gente que se tem hoje de inteligência artificial e de computação afetiva, né? Se olha, se examina os movimentos das nossas íris quando a gente está fazendo qualquer coisa no celular, está sendo captado, e isso é usado contra nós, né, para que a gente fique mais tempo preso nas redes sociais, então, ou na internet, ou no celular. Vai examinando o que nos atrai, o que nos faz, e vai moldando, né, para a gente gostar dessas coisas, do que nos chama atenção, cores. Eu não sabia que tinha, eu descobri essa semana, que tem como você alterar o padrão de cor do seu celular, né, para deixar ele em escala de cinzas, por exemplo, para ficar. Alguém falou, né, lá no grupo, não sei quem foi, não sei se foi até você, Samuel, que falou, né, lá no grupo. Pode falar, Samuel. Fui eu, sim. E, E cara, aí, ó. a diferença tá sendo brutal. Eu até sugeri para um colega lá no trabalho que é crente também fazer o mesmo. Ele fala que realmente ele sente um desinteresse bem maior no celular. Ele dá até uma náusea às vezes, ele fica sem vontade de usar. Exatamente, eu fiz o teste depois que você me falou, e realmente fica muito chato. Você fica. Aí você, né, os aplicativos que você meio que reconhece até pelas cores já, né, ali pelos ícones, as cores e tal, e aí em escala de cinza fica chato realmente você. Onde que tá o que eu preciso? E é impressionante, porque são feitos estudos, né, para ver o que nos chama atenção, né, uma mudança ali num design,
né? Ele até fala, eu até tenho que falar para o nosso amigo Gessé, né, o Marco conhece, que ele trabalha com experiência do usuário, né? E é o X, acho que é o nome, né? E o X e o X, que ele critica bastante a experiência do usuário, gasta várias páginas, né, o Jonathan Craig, para falar que ele não gosta dessa ideia da experiência do usuário, que é isso, né? Entender como que fazer você, na verdade, ficar mais, o que te chama mais atenção. Então, você fazer um design de um site que chame mais a atenção das pessoas, né? Então, ele critica bastante isso. E aí você pega cores, você faz exame, né, de psicológico para ver o que chama mais atenção, né? Então, e isso vai... O que é isso aí? O aplicativo era todo verde, tá todo preto e branco. Ah, Para mostrar pro pessoal aí como é que fica. vi ali. Fica chato, boring mesmo. Então, assim, eu acho que é interessante. Isso aí é um passo a mais do que o João de Fernandes Teixeira está dizendo, né? De que é interessante como que já a gente não precisa nem ter chips no nosso cérebro, né? Que a gente já tem esses qualis estão diminuindo, porque a gente não está mais se relacionando com os nossos corpos, se relacionando com, né, na natureza, né? Não estamos mais fazendo as práticas fugiu agora o nome, nossa. Práticas focais, né? A gente está agora, né, nas telas e isso vai diminuindo já está diminuindo os nossos quais, nossas sensações, nossas motivações. Então, eu recomendo também aí, né, esse livro aí. E o Kurzweil, né, que ele vai mencionar, o grande amigo aí dos transhumanistas, né, que vai já tinha citado também, né, que a ideia do Kurzweil é substituir paulatinamente o corpo, deixando o cérebro por último, né? Então ele vai falar, vai entrar nesse debate, né? Será que a pessoa continuaria mesmo? Para muitos, sim, vai continuar, né? Para muitos transhumanistas, vai continuar, não tem problema, né, nenhum. Mas tem esse debate bem grande, né, do que é qual que é a pessoa e tal, né? E vários filmes que tratam sobre isso, eles discutem essa questão, se a pessoa continua mesmo. No filme que eu mencionei do Robocop, tem essa discussão, né? Por exemplo, nesse último filme aí do Padilha, né, o Robocop mais novo, fica essa coisa, a esposa vai perdendo, né? Não é a mesma pessoa. Ele perdeu alguma coisa. Naquele episódio de Be Right Back, eu acho que volto logo, não lembro como é que se traduziu, é um episódio de Black Mirror que o cara morre e a mulher pega as memórias que ele tinha nas redes sociais, né, porque ele era um usuário muito forte de redes sociais, pega as memórias e implanta num corpo num novo corpo, né, que ele morre, né, e ela pega e implanta essas memórias num novo corpo, sintético e tal. E também tem essa coisa, ela fica, mas não é a mesma pessoa, falta alguma coisa. Então vários filmes vão trazer isso, transcendência, tal, né, vão trazer essa ideia de que perdeu alguma coisa, né. Tá lembrando essa semana, tem umas frases muito boas nesse Ghost in the Shell, né? E lá no final, no filme, né, o Fantasma do Futuro, lá no finalzinho, né, tem uma conversa lá, que eles estão no barco, né, com o Tsunagi Batou, quem lembra? Estão conversando e tem uma voz que vai falando, né, através dela, né, que é o mestre das marionetes, e tem uma frase, assim, que é uma citação bíblica, né, a citação de 1 Coríntios 13, 12, depois vocês podem até checar lá, né, que fala assim, o que vemos agora é como uma imagem turva no espelho, então veremos face a face. Né? Quando eu assisti, eu fiquei de cara, assim, uns caras citando a Bíblia, assim, na cara dura, né, que a ideia da transcendência, né, a ideia de que, agora a gente está, né, vendo só de maneira limitada, né? Quando a gente transcender, a gente vai ver muito bem. Claro que Paulo está falando de outro sentido, né, a transcendência de Paulo é a ressurreição, né? Então, a gente ressurgir, a gente vai, né, ser realmente essas promessas do transhumanismo que são cooptadas, né, do cristianismo vão ser plenamente cumpridas aí na transcendência, na ressurreição. Recomendo assistirem, quem não viu, né, por favor. E então entra nesse debate, né, do Teseu, esse paradigma do Teseu, né, de que se você for substituindo paulatinamente partes do seu corpo, será que você continua sendo a mesma pessoa? Né, o paradigma lá do Teseu é que o Teseu saiu, né, foi em viagem
e durante essa longa viagem foi substituindo partes do navio, né? Porque ia quebrando, estragando, então foi substituindo. Quando ele chega de volta, ele retorna, o navio já foi trocado, não existe nem mais uma peça original. Todas as partes do navio foi trocado, né? Então, assim se fala, né, dentro da filosofia. Continua sendo o mesmo navio? Né, ou não é outro? Então tem todo esse debate, inclusive aparece no WandaVision, que é muito legal esse debate, aparece, né, lá, porque tem o outro Visão lá, né, eles ficam se debatendo, né, sobre essa questão, será que continua sendo a mesma pessoa ou não? Se você ir substituindo partes da pessoa, né, ele continua sendo. Então, esse é um debate forte, né, então, para os transhumanistas, não, você pode substituir em todas as partes, né, será que você, né, vai? E aí a gente tem essa questão, né, que eu sempre penso num exemplo bem paradigmático, né, porque ele fala assim, não, mas mesmo que você mude, que você seja outra pessoa, veja, o ser humano é assim. O ser humano vai trocando todas as células, ele troca todas as células do seu corpo ao longo da sua vida, né? Então tem uma renovação. Então o ser humano também muda, né? Então os transhumanos não tem problema você mudar totalmente, não é um problema isso, né? Mas eu sempre fico pensando, né, nessa questão da quando você tem marca de nascença, né? Você tem uma marca de nascença, você fica a vida inteira, você troca células, vai trocando a vida inteira, mas você permanece, né? Então tem algumas coisas que permanecem mesmo que você vai trocando, você continua tendo a mesma identidade, né? Eu recomendo ler. Peraí. Ué, cadê o livro? Ah, não acredito. Acho que eu tirei o livro. Ah, tá lá pra frente. Vou passar só para não perder, depois eu volto. Que é esse livro aqui, ó. Um livro recente daquela coleção, né? Da Ultimato com ABC2 também. Pessoas Humanas e Divinas. São vários capítulos de vários autores diferentes, né? Eu só folheei, é um livraço, assim, né? Realmente, acho que nessa perspectiva do que é ser pessoa, é um dos livros mais, assim, é um verdadeiro manual, assim, né? Para pensar essas questões de pessoa ou não. Mas eu vou voltar nele porque ele vai falar sobre essa questão próxima aí. E, então ele cita esse exemplo desse cara aqui, ali na página 138 e seguinte, sobre a inteligência artificial biológica, né, que é realmente a visão dos transhumanistas, né, juntar a nossa inteligência com a inteligência artificial. Então é cultivar a nossa inteligência, a nossa mente com neurônios ali numa proveta, né, para você se juntar com seres robóticos. Esse cara aqui, que é o... Como que é o nome dele? Fugiu o nome dele, não coloquei ele. Deixa eu lembrar o nome dele. Ele cita o exemplo desse cara aqui, que é o Kevin Warwick, que ele fez implementou, né, no braço dele chips e tal para controlar uma mão biônica ali, né, uma mão ciborgue. Então ele é considerado, chamado que é o primeiro ciborgue aí realmente existente. Então a ideia dele ele colocou um chip no cérebro para conversar, para mandar mensagem para a esposa dele, não sei como funciona tão bem isso, né, mas mandar algumas coisas, conectar, é a ideia do Neuralink mesmo, né, mas ele já estava fazendo isso há um tempo atrás. E a ideia, então, entra que é o cerne do capítulo, o cérebro na proveta, né, o cérebro numa cuba, que é uma ideia bastante antiga, até um cenário de ficção científica, né, de que como um experimento mental, que é num tanque líquidos para sustentar a vida e conectar os neurônios a um supercomputador que enviaria impulsos elétricos idênticos ao que o cérebro recebe, né? Então, o computador estaria estimulando a realidade, né? Fazendo uma realidade, é igual Matrix, né? A pessoa está lá, mas ela está numa realidade que não é de verdade, né? Mas o computador está enviando essas informações como se ele estivesse vivendo realmente, né? Então, alguns autores vão falar que não faz sentido isso, né? Que não funcionaria, né? Isso. Hilary Putnam, que é um dos que criticam essa ideia, né? Que não realmente a pessoa não seria enganada, né? Porque nós precisamos, de novo, nós precisamos dos sentidos. Então, a gente saberia, aquele cérebro saberia que ele não, se funcionasse isso, né, que ele não estava vivendo realmente a realidade. O Lewis,
fez esse experimento lá naquela Fortaleza Medonha, fez esse experimento mental também, na Fortaleza Medonha. Então, se vocês não leram, leiam, que é muito, muito legal isso. E ele faz uma piada disso, né? Faz uma brincadeira com isso, assim, critica fortemente isso. Inclusive, eu vou tratar, né, no meu livro, que vai sair aí pela BC2, ano que vem, eu vou examino mais a profunda aí, quando sair eu mando para vocês. Né? Porque eu examino esse experimento mental, né? Que lá tem, então, o cérebro, né? Esse é um desenho que fizeram, né, que ressuscita o cara, pega o cérebro para ele cumprir os planos que se tem lá, né, dentro, os cientificistas, tecnicistas lá, que eles querem domínio, né, então eles ressuscitam o cara lá com os experimentos. E na época do Lewis tinha essa busca já. Tinha um cara que falou que ele tinha conseguido fazer isso, né, um cientista inglês lá. Até tem um vídeo na internet, depois se alguém tiver interesse eu mando, né, do cara dizendo que ele fez isso. Né? Até hoje fala que é balela, né, que ele pegou um cérebro de um cachorro, né, só a cabeça do cachorro e conectou e o cachorro sobreviveu e tal, e funcionou, continuou vivendo. Né? Então, mas é meio discutido se conseguiu fazer ou não. Então, por quê? Porque a gente tem, uma das coisas que ele cita bastante, o próprio João Fernando Teixeira aí, é que essa questão do alimento é uma das coisas principais, né? Que a gente sente a realidade, né? Por exemplo, né? Quando a gente está experimentando uma carne, lá no Matrix tem isso, né? Exatamente, o cara tinha citado até já esse momento, né, do filme, que o cara sabe que ele está sendo enganado, ele tem essa noção, né, mas não, eu prefiro ficar aqui, ó, tô comendo essa carne, mas eu na verdade não estou comendo nada, né? Eu estou comendo uma coisa que não tem gosto nenhum, mas que a máquina lá, a simulação Matrix, está me enviando sinais de que como se eu estivesse comendo uma comida maravilhosa. Ele fala, prefiro continuar aqui, né? Prefiro ficar nessa ignorância, né? O Cypher. E muitas pessoas vão falar que isso não faz sentido, né? Essa ideia, porque a pessoa ela saberia, então, que ela não está tendo aquela reação verdadeira. Né? Então, porque, como, de novo, né, nós pegamos as relações do mundo, nós habitamos o mundo através do nosso corpos também. Né? Nós temos recepção através dos nossos olhos, do tato, tudo isso é extremamente importante. Isso até é uma crítica que a gente faz a tudo, né? Quando você pensa em relacionamentos, a vida humana, educação, né? Quando a gente acaba focando só na realidade virtual, só na tecnologia, a gente vê como isso é danoso para o ser humano, porque o ser humano nasceu, existe para conviver corporalmente, né? E nesses ambientes descorporificados são limitados, não que a gente não possa viver também nisso, né? Mas que a realidade é muito diferente, é muito incompleta nos mundos virtuais. Né? Então, como eu disse aí, né, esse livro, né, para isso, para pensar o que significa ser uma pessoa dentro da visão cristã, né, que somos um ser que temos um corpo, né, nós habitamos esse mundo com os nossos corpos, então são extremamente necessários para os nossos relacionamentos, para a nossa aprendizagem de mundo, né, e a neurociência fala bastante sobre isso, né, aquele Lehane Stanislas, que é o Como Aprendemos, né, aquele livro, ele vai falar bastante disso, né, o neurocientista, como que é importante o nosso corpo para o aprendizado, para nosso desenvolvimento. Né? E quando a gente tem uma ausência desses relacionamentos, ou uma vida insuficiente do ponto de vista de relacionamentos, da corporalidade, isso causa problemas de desenvolvimento muito, muito fortes. Né? Então ele fala ali nessa página 151 sobre a angústia que a gente vai sentindo, e algumas vezes ele acontece isso nesse autor, que às vezes ele faz um argumento que meio falacioso, assim, no sentido de que não se segue, né? Então tem ali, né, na página 51, que é um exemplo, né? Ele fala assim, se é possível pensar conceitualmente, então não existem objeções à realização. Né? Então acho que é engraçado você pensar isso, né? Você fala assim, isso, né? Baixar nossa mente para um computador. Então,
É possível pensar isso? Então, não tem barreiras à realização, não tem objeções. Né? Eu acho que não faz sentido isso, né? Porque a gente pensa umas coisas bem absurdas e não necessariamente não existem objeções a isso. Existem muitas objeções éticas a fazer isso. Né? Eu fico pensando, primeira coisa é, para quê? Né? Colocar o cérebro numa proveta. Para quê? Qual o objetivo disso? Né? Para que fazer clones? Qual o objetivo disso? Assim, alguns vão falar, né, os órgãos e tal, mas para que criar, né, uma pessoa inteira? Qual o objetivo disso? Então, a gente tem muitas coisas na tecnologia que a gente pensa isso. Para que, né, fazer isso? Então, ele fala ali, né, a inteligência artificial biológica mostra que é essa ideia, né, de colocar o cérebro numa proveta e tal, desenvolver e ligar com a tecnologia, que é a singularidade, ou seja, a equiparação da inteligência de uma máquina com a do ser humano, quando a inteligência se igualar do ser humano, a inteligência artificial se igualar ou superar a inteligência humana, é concebível e poderá ocorrer em algum momento da história da tecnologia. Então, me fala isso. E eu digo, né, que vários autores aí vão dizer que já vão discordar, né, não concordo com essa afirmação. Né, desde o Polanyi, né, que estava convivendo com o início da inteligência artificial, né, ele era do mesmo departamento do Alan Turing, lá em Manchester, mesmo departamento não, mesma universidade, né, porque o Michael Polanyi foi para a área de sociais, né, de humanas, e o Alan Turing lá, apesar de ele ser de exatas, né, ele foi para as sociais aí, os humanos, e o Alan Turing das exatas. Mas eles, né, tomavam, sempre estavam nos eventos juntos discutindo, então ele já falava, lá na década de 40, 50, já falava, né, da impossibilidade de uma máquina pensar como um ser humano. Ele estava as bicicletas, andar de bicicleta, por exemplo, né, uma coisa que ou outras atividades que o ser humano faz muito bem. E o Dreyfus, né, que é um dos grandes críticos disso, e ele fala assim, o Teixeira aqui no nosso livro que a gente está estudando, né, que muitos desses argumentos foram vencidos, mas não vejo assim, vencidos mesmo. Há grandes pensadores que da inteligência artificial, né, o Stuart Russell, por exemplo, que não concorda totalmente com o Russell, ele vai falar com o Dreyfus, mas ele vai falar que tem razão em muitas coisas e realmente, né, faz sentido muitas coisas que eles vão falar, que os computadores não vão superar a inteligência humana. A gente nem entendeu, né, ainda. Estamos nos primórdios de entender o que é consciência, o que é inteligência humana. Então, não vamos conseguir tão cedo. Aí tem esse seguidor, né, do Dreyfus, que é mais recente, a gente tem algumas obras dele aqui, o Harry Collins, mas tem essa aí, Artificial Intelligence, né, que é uma obra assim que bate bastante nisso, né? E o Pedro Loz, né? O Samuel comentou aí, né? Pedro Loz é o cara mais legal, né? Eu vejo os vídeos dele também, mas ele é um cara mais assim, né? Meio cientificista, né? Claro, ele traz uns pontos assim, mas você vai vendo nos argumentos dele que é bem bem cientificista e otimista, né? Com relação à ciência. Então você vai ver assim que, né, realmente uns furados aí. Então eu recomendo esses livros. O Harry Collins, a gente tem alguns livros em português, não esse, mas tem alguns livros em português dele, né? Tem uns livros muito bons, assim, né, traduzido em português aqui, e critica essa questão. Inclusive, ele vai falar sobre, né, a conhecimento tácito e tal. E conclui, nosso autor aí, né? Esse tem mais esse é o penúltimo slide antes de a gente ir para a discussão, né? Que é a visão que resume bastante do João de Fernandes Teixeira, que é uma visão bastante otimista, né? Então, se a tecnologia nos arrasta para a beira do abismo, é dessa vertigem que podem também surgir novos caminhos, né? Então, claro que ele coloca assim, também, né, podem, né, surgir, mas ele acaba com essa visão bastante otimista, né, de que a tecnologia traz esses problemas com relação ao transhumanismo, com relação, apesar dele, às vezes parece que ele está criticando um pouquinho o transhumanismo, mas a gente viu em outros capítulos que ele é favorável a essa ideia do transhumanismo, que ele meio concorda com essa visão transhumanista, né, de que realmente parece que esse é o futuro, né? Então a gente tem muitos problemas hoje. Tem problemas de questões ambientais, questões, né, populacionais, e se a gente se juntar com a inteligência artificial, a gente pode resolver eles. Né? Aquela coisa do filme Transcendência, né? Lá, o doutor lá, né,
a ideia dele realmente, né, baixar a mente para um computador e daí ele vai resolver todos os problemas ambientais, sociais, né, todas as mentes conectadas com chips e tal no seu cérebro, né. Mas você vê que fica uma crítica no final do filme, né, eu gosto muito disso, que deixa meio uma crítica às vezes meio ambígua, bem subjetiva, mas fica essa crítica no final de que parece que não é uma coisa tão boa assim, né, essa visão, né, teve uma visão de um controle, de uma busca de domínio que está tirando a liberdade das pessoas, né, e, né, a inteligência artificial lá, ela não é tão humanamente inteligente, né, ela vai pensando em critérios de eficiência e tal. E aí, nesse livro, eu mencionei, citei, coloquei no grupo e tal, gostei bastante dessa citação, né, que é uma citação que é um pouco mais dessa visão, assim, crítica, né, dele. Então, talvez ele não seja só um cara otimista ao extremo, né? Então, aí, né, ele fala assim, Herbert Simon, um dos pioneiros da inteligência artificial, afirmou que as ciências humanas são as verdadeiras hard sciences, as ciências duras, pois elas lidam com problemas muito mais complexos do que os da matemática, da física ou da biologia. A organização econômica e política das sociedades é um desafio maior do que a compreensão do universo. Se não enfrentarmos esse problema, a IA transformará as sociedades humanas em um caos. Então, ao longo do livro, ele está falando: se implementar a inteligência artificial em todas as áreas da sociedade, pode virar um caos. Inteligência artificial nas cidades, cidades inteligentes, internet das coisas, né, tal. Isso pode virar um caos se a gente não pensar bem antes de implementar. Nossos cientistas serão substituídos por máquinas que servirão apenas para criar simulações e fazer estatísticas. Sucumbiremos à nossa mediocridade. Cairemos na arapuca que armamos para nós mesmos. E assim ele finaliza esse livro, A Invasão do Imaginário, né, de que, então, ele tem essa visão também crítica da tecnologia e da inteligência artificial. Né? Eu gostei um pouco assim, né, porque realmente a gente tem que ter esses cuidados, né? A gente às vezes implementar essas tecnologias, só abraçá-las totalmente, é um problema bem sério e é uma visão bem reducionista que se tem da mente humana. Beleza, gente. Então era isso para o nosso capítulo. E a gente pode, então, abrir aí para conversar, para debater dúvidas, perguntas, questionamentos, sugestões, comentários, enfim. A discussão sobre o que nós somos, afinal de contas, né, e tirar pedaços da gente, será que a gente continua sendo ser humano? Se nós devemos permanecer cuidando de sermos uma espécie, ou se podemos jogar fora a ideia de espécie e nos transformar. Tem aquele filme, O Destino de Júpiter, né? Ela nasce e tem uma genética igual a da antepassada dela, e ela herda tudo que a outra tinha, sem tê-la conhecido, né? E ela acaba se aproximando de um cara que é um híbrido, é um soldado especial que é um híbrido de humano com um lobo, coisa assim, né? E a espécie perde o sentido naquele filme, é um negócio bastante interessante. O que a gente está fazendo com o uso de tecnologias para fazer isso, né? E eu acho que isso precisa ser discutido. E eu acho que a gente tem o privilégio e a oportunidade de estar vivendo a época que a gente vive, em que estão saindo esses livros, como esse que você mostrou ali, de pessoas, né, que vêm a conversar com a gente exatamente, afinal de contas, o que a gente é, né? Além de ultrapassar aquelas dúvidas sobre o que significa ser imagem de Deus. Então o computador tem as suas partes. Nós, no modelo computacional, somos uma CPU que tem memória e tudo mais, mas se olharmos na Bíblia, nós somos a imagem de Deus, porque Deus é trino, então nós somos trinos também, corpo, alma e espírito. A gente precisa sair disso e ver nossa vocação, ver o que nos faz ser a imagem de Deus, né? E a partir disso, quando vamos esclarecer, a gente precisa de esclarecimento. Afinal de contas, o que nós somos, o que dá para mudar, o que não, né? É muito bom, gente. Houve época em que não tinha a correção da lente, e eu vivo numa época em que, para os meus olhos, é tão importante a lente, né? Eu vejo com detalhes a imagem que está na minha frente agora. Então, a minha experiência de vida é outra do que antigamente.
Então nós estamos, de certa forma, nos transformando como pessoas que têm essa experiência de estar vivendo. Agora, observe que a nossa experiência nunca teve tão difícil de nós caracterizarmos como agora, em que a gente já estava com dificuldade de dizer o que é experimentar realidade, o que a realidade é, afinal de contas, e vivermos uma vida mais virtual. Eu queria achar melhores termos para isso, porque a palavra virtual tomou vários sentidos, e me parece que a gente está vivendo uma sociedade alucinatória, de certa forma. Eu queria explorar um pouco isso, vou ver com os camaradas, Bruno, por exemplo, se eu consigo alguma coisa do lado da psicologia para entender melhor o que são esses termos, porque a gente está vivendo uma coisa diferente. E nós precisamos caracterizar o que nós somos para pensar o que é legal, o que não é legal fazer, senão a gente se troca inteiro. Mas infelizmente, né, claro, tem os caras que acham que a gente pode trocar tudo, pode botar nossa mente num computador e pronto, né, o que não é verdade, né. Isso começou já com aquela história de Star Trek, teletransportar uma pessoa daqui para lá. Se ela teletransporta, é porque ela tem a capacidade de mapear o nosso corpo. Isso está num código que consegue nos reconstruir lá do outro lado. Ora, se eu tenho uma quantidade de matéria lá do outro lado, e eu tenho o código, eu posso construir uma cópia de mim e me destruir aqui, que eu continuo lá. Eu não passaria por esse experimento jamais, né? Tinha um professor na faculdade, na década de 90, que falava isso, você passaria por isso, né? Que, na verdade, talvez seja, né? Talvez seja isso. Então, ao entrarmos num mundo computacional com a nossa mente, eu não acredito que isso dê certo, a gente poderia destruir o corpo, pronto, joga fora. Né? O que importa é só esse software, o algoritmo, ou essas linhas que nos descrevem. Bom, enfim. Uhum, sim. Sempre fala essa questão, né, do óculos, por exemplo, né? O exemplo citado é sempre a questão, o que as nossas tecnologias elas estão restaurando o funcionamento normal, né, do corpo, por exemplo, se usar um óculos, porque eu devia enxergar assim, mas eu não enxergo, né, porque eu tenho uma deficiência. E você tentar superar, e é outra coisa, né? Quando você tenta expandir isso, então usar um óculos que eu consiga ver através da parede. Opa, aí já não é a questão normal do corpo humano, né? Não foi feito para isso. A questão que já passo para você, Marco, a questão que sempre se coloca nessas questões transhumanistas, né, é que a gente não sabe o impacto que isso vai causar, né, na natureza humana. Então, você colocar um chip no cérebro, como isso vai ser a longo prazo, né? Você, por exemplo, ter um olho que você enxerga no escuro, o que isso vai ser a longo prazo? Né? Parece que eles não pensam muito nas consequências. Né? Então, a gente foi feito assim porque não enxergar no escuro, porque exatamente o nosso cérebro vai, né, acalmando e tal, para a gente ter um período de descanso. Mas se a gente fica sempre enxergando, então aquilo pode causar um distúrbio psicológico grande a longo prazo. Então, são exemplos, né, de pensar realmente, né, por isso que tem os caras chamados bioconservadores, né, de cuidar com os avanços, né, que está sendo feito. Marco, pode lá. Eu estava pensando, teve uma coisa nesse capítulo que me pegou, assim, sabe? Que eu fiquei assim, cara, isso daqui eu não teria muita resposta. Porque até então a questão de emular em silício o cérebro ou em software, a gente pode sempre apelar para a questão do biológico, né? Então, falar assim, tem alguma coisa no biológico, no analógico, ou talvez assim, que tenha, não sei se dizer se é informação ou o que é, que possibilita o aparecimento da consciência. Não que determine, né, mas que possibilite essa superveniência. Até foi uma noção que o Sobol um dia falou no clube do livro aqui da BC2 Curitiba, né, a noção de superveniência, de que as características de um sistema superior, ele sobrevém num sistema físico, mas do qual esse sistema físico não determina as características dele, né? Mas quando o autor fala de inteligência artificial biológica, de neurônios sendo colocados em proveito e eles sendo treinados como se fossem redes neurais artificiais, qual que seria uma resposta que a gente poderia dar ou alguma coisa assim? E ainda por cima ele fala de usar um hardware, né, um robô
Então, com inputs e outputs para simular o corpo, e daí a gente também mata a questão do que até o pessoal da fenomenologia fala, né, do corpo ser esse meio pelo qual aprendemos o mundo e tudo mais. O Dreyfus também fala ali do livro que eu li dele, da questão assim do corpo, da gente poder interagir mesmo, sabe? Então, poxa, vai ter um robozinho, então ele vai poder interagir com o meio, ele vai ter as coisas, e ainda por cima vai ser neurônio. E aí, como que fica esse negócio, sabe? Aí eu fiquei em dúvida. Eu falei assim, cara, eu não teria uma resposta para esse caso que ele apresenta aqui. Vocês teriam? Vocês pensaram numa coisa dessa? Uma inteligência artificial biológica com um corpo mecânico que tenha sido treinada para, desde o começo, né, usar esse meio como esse corpo como meio, assim, para interagir. Diferente de um cérebro, né? Você tira o cérebro, pô, a gente está acostumado com um corpo analógico, daí coloca lá. Pô, é claro que vai ter uma diferença, mas pô, o negócio foi criado desde o começo para ser assim. Como que seria? Talvez um pouco frustrante até, porque a gente traz um firmware, né, para esse corpo que a gente tem. Não, mas ali a inteligência artificial, ela foi criada desde o começo. Ele faz o cultivo dos neurônios e monta a rede neural a partir dali. Então, ela já foi criada desde o começo. Esse é um ponto que eu pegou, sabe? Então, da onde que está esse firmware? Eu fiquei pensando nisso também, sabe? Quando eu li o capítulo, eu fiquei sentado assim, eu estava sozinho em casa, fiquei sentado assim, olhando para a TV, falei assim, difícil. Como que a gente responde um negócio desse? Eu não sei. Eu fico pensando que não sei se isso daria certo, né? Funcionaria, mas seria uma coisa, seria um híbrido, né? Por exemplo, se funcionasse, né? Não seria nem uma coisa humana, né? Nem uma coisa Eu acho que artificial. nunca teria a complexidade do cérebro humano, né? Porque o cérebro humano são bilhões, né, de, de neurônios com Sinapses. não, de neurônios com uma conexão em 3D, né? Então Uhum. não é nem um negócio linear assim. Então, mas pô, será que não teria a possibilidade de ter, nem que seja um ser com cérebro, né, sistema nervoso, mas mais simples, para fazer coisinhas mais específicas, ou que não faça porra nenhuma, sabe? Mas é assim, só tem ali essa possibilidade. Isso me pegou quando o autor falou. Eu fiquei assim, difícil. Acho uma coisa meio bizarra, né? De pensar assim, né? Realmente de fazer. Eu não pesquisei para ver como é que está agora essa pesquisa, né? Eu sei que na outra, a, de mapear o cérebro humano, né? Que ele cita no primeiro capítulo, não rolou, né? Eles mapearam lá o cérebro de uma parte, né, bem pequena. Inclusive, o que eu estava lendo é que essas pesquisas com o cérebro, na verdade, eles só olham assim, onde tem um pouco mais de ativação, né? Mas não um mapeamento. Dizer assim, tipo, é essa estrutura que possibilita tal coisa, né? Tipo, simplesmente, aqui ficou vermelhinho, aqui não ficou, tal, né? Sim, esse mapeamento é uma coisa muito simples quando você pensar em estruturas eletrônicas de zeros e uns, mas na verdade na gente não acontece dessa forma, né? É mais do que zeros e uns, são intensidades, né? Esse comportamento bioquímico que a gente tem é outra coisa, e o comportamento bioquímico ainda cria as outras possibilidades de tudo o que a gente é. Então, agora mapeamos o cérebro de uma mosca e agora nós sabemos exatamente como é que ela pensa. Não sei, cara, acho que não, né? A questão de emular o cérebro em silício ou num software, eu imagino que seja realmente impossível, porque existem simplificações que o software faz, né, o Sobal falou, né, não é zeros e uns, é analógico, né? Mesmo
a gente usando ponto flutuante, é um negócio limitado, e existe a questão que o computador, o tempo é discreto, não é contínuo. Então, e as interações não acontecem ao mesmo tempo, né? Elas são simuladas ali de uma forma que é diferente da nossa experiência, né? Mas eu fiquei em dúvida em relação ao cérebro biológico na proveta, criar o negócio. Aí eu fiquei em dúvida. Difícil. Vou deixar que vocês com essa pulga atrás da orelha. Vou desligar o meu áudio. E aí? O que mais, gente? Muitas inquietações. Bom, um livro surpreendente, né? Você falou que ele é um livro já mais antigo, então tem algumas ideias que ele traz como se fosse novidade, né? E já não são mais, mas de maneira geral, a chance de ter o contato com essa maneira organizada que ele traz, os problemas da atualidade que a gente vive, é espetacular, né? Eu amei demais ler esse livro. Esse final é um final que deixa a gente um pouco nervoso, não sei vocês, né? Deixa a gente um pouco nervoso ao pensar nas consequências e que a gente tem a obrigação de continuar pensando isso para produzir texto, para produzir conhecimento e avançar com as ideias de se nós podemos fazer, nós devemos fazer, né? E pensando, a gente pode refletir um pouco, porque assim, a demanda que aparece para o engenheiro precisa ser solucionada, é uma simples demanda. E ela não pode ser encarada dessa forma, porque uma demanda pode trazer consequências importantes. Então, ao fazer o povo pensar, a gente pode, quem sabe, ter um freio em situações que podem levar à nossa extinção, né? Como é mexer com biologia no laboratório e deixar escapar um negócio que pega a população, que mata a população, né? Um camarada lá na China, ele foi preso por causa disso, né? Ele estava mexendo com a genética das gêmeas no útero, porque para elas não pegarem AIDS. Mas ele mexeu, acho que ele fez CRISPR, né? Nelas. Cara, quando você faz isso no ser humano, inclusive quando está sendo desenvolvido, você tem um ser humano modificado, sim, e que está diante de encarar as dificuldades que nós passamos com o vírus e outras coisas, o dia a dia, a ameaça de bichinhos que querem entrar na gente, você cria um bicho que não estava preparado para isso, porque ele é novo. A gente já está aqui faz tempo, mas né, você cria um bicho novo, ele pode ter consequências importantes. Então, assim, é meio irresponsável fazer isso. Nós precisamos ter uma ideia que seja comum, uma cultura de cuidado com isso. Nós temos que ter tantas culturas de cuidado. Eu que mexo com radiações ionizantes, a gente está nos documentos, na regulamentação nacional que a gente tem, ela foi refeita agora em abril de 2024, e está no fundamento da proteção radiológica no Brasil, tá? Nós precisamos desenvolver uma cultura de proteção radiológica, em que as pessoas tomem cuidado com as radiações, porque elas fazem mal, não vão sair indiscriminadamente fazer o uso da radiação como se fazia antigamente, né? Vamos ver, vamos dizer aí para o pelotão que eles vão assistir, eles vão ter o privilégio de assistir uma bomba atômica estourar, e estouravam, e não aconteceu só uma vez isso, né? Mas aí você percebeu, opa, vamos parar com esse negócio que a gente pode criar um problema aí, né? Na verdade, a gente tá vivendo isso com diversas outras coisas que estão liberadas e precisavam ser feitas com cuidado, né? O que você escreveu sobre... Ele ditou as crianças não são mais suscetíveis de desenvolver AIDS. Essa era a intenção, né? Eu também não sei o que deu dessas crianças. O cara foi preso, e o que deu das crianças? Elas nasceram, né? Obrigado, Samila. A gente pode criar monstros e a nossa própria extinção. Exatamente, né? O que um ser geneticamente modificado, né, pode causar no ambiente, né? Então, a gente... eu acho que é isso, né? Os caras bioconservadores, eles vão falar isso, não que você não possa pesquisar sobre as questões, os avanços, mas você tem que pensar bem antes de lançar, né? Não ir lançando. Aí você vê uns caras que estão desenvolvendo como um Elon Musk da vida, né? Como os chineses, né?
você vê que não tem essa preocupação ética, não tem esse experimentar, vamos colocar um chip no cérebro e vamos ver, né, vamos modificar uma pessoa, né, e vamos lá, né, vamos ver o que vai dar. Então você vê muito, eu assisti aquele documentário que como que é? Seleção artificial, acho que é uma coisa assim, tem na Netflix. E aí vai mostrando vários desses caras, né, os meio transhumanistas, mas vários exemplos, assim, de modificar mosquitos e jogar eles no lugar para eles eliminarem outros mosquitos e tal, né? E várias são colocados, assim, até por, às vezes, pessoas comuns que não têm, né, um estudo sobre ética, eles questionando coisas, assim, bem simples. E se fugir do controle? Né? E se isso não vai causar um impacto, né, ambiental? Então é interessante, parece que. E aí eles perguntavam, as pessoas perguntavam para os cientistas, pô, não sei. Né? Você vê que muitos cientistas, eles não têm essa preocupação ética, eles não nem pensaram. Né? Tá, não pensei nisso. Não pensei que isso poderia ser um problema. Né? Não pensei que, né, a longo prazo. Alguns caras que eles vão pensando, né? O Nick Bostrom, né, que é um dos grandes aí transhumanistas, ele até no livro dele lá, Superinteligência, ele fala um pouco, olha, pode ter esses problemas, pode ter isso, né? Pode ter um impacto. Se desenvolver uma inteligência artificial que vai superar a inteligência humana, pode ser um problema, porque ela pode, né, por exemplo, querer eliminar os seres humanos. Né? Por exemplo, então ele coloca alguns riscos, assim, mas é mais assim para, olha, vamos desenvolver, mas vamos estar alertos, né, com esses riscos para a gente tentar evitar esses riscos, mas vamos desenvolver. Ele não fala que não tem que pesquisar, não tem que desenvolver, não tem que aplicar, né, questões de mudanças. Tem um outro cara lá que, acho que ele até menciona, não sei se nesse livro ou em outro, que é o Savulescu, que é um cara também que tinha um centro lá, daí agora não tem mais, mas tinha um centro em Oxford de transhumanismo, que estava o Nick Bostrom e esse Savulescu. Savulescu tem um livro publicado em português. E a ideia do Savulescu é você fazer melhoramentos cognitivos. Né? Até eu escrevi um artigo com o Lucas Viana, que é da área do direito, a gente escreveu um artigo criticando os melhoramentos cognitivos. E o Savulescu é assim, então a gente olha, observa pela neurociência, a gente observa partes do cérebro que são responsáveis por algumas coisas, por exemplo, questões morais. Então é essa parte no cérebro que é responsável por questões morais. Então vamos tornar o ser humano mais moral ainda? Então a gente mexe nessa parte, né, e a gente faz um melhoramento, né, dessas questões morais. Né? Então os caras falam, vamos fazer, vamos tentar, vamos. Então são as amarras éticas que fazem com que eles não façam testes mesmo, já vão tentando, mas a vontade deles é, não, vamos tentar, depois a gente vê o que se der algum problema e tal, né? A gente lida com isso depois. Nesse livro, sim, que ele menciona o Savulescu, ele fala do livro das quimeras, né? Ele fala sobre quimeras, não está traduzido ainda. O que está em português, eu escrevi ali no chat, é esse que eu estava mencionando? Isso, inadequado para o futuro. Exatamente. Inadequado para o futuro, necessidade de melhoramentos morais. Daí a gente escreveu, deixa eu ver se eu acho aqui o artigo. Nessa tua fala, você falou sobre bioconservadores, né? A gente vê autores que são bioconservadores, mas eu acho que essa palavra ainda está um pouco tímida. Eu acho que ela está certa, eu gosto dela, mas ela está um pouco tímida ainda das pessoas se pronunciarem como bioconservadores. Por outro lado, a gente teria bioprogressistas? É isso que está aparecendo? Sim? Só que, então, esse é o problema desses termos. Tem gente que não gosta desse termo, inclusive bioconservadores, porque parece a questão política, né? Deixa eu só voltar aqui. Claro. Então, daí a pessoa pensa, o progressista, o artigo que a gente escreveu é esse aqui. Tá? Então, assim, o bioconservador ele é o cara politicamente conservador. Então, tem outros biodefensores, tem esses outros termos, assim, né?
e progressista, porque politicamente não necessariamente é isso, né? Não necessariamente o cara é conservador politicamente e o outro é progressista politicamente. Não é nesse sentido, né? É nesse sentido de, né, os caras bioconservadores defendem a questão ética e a precaução, né, defendem a precaução, e os outros lá, os caras que são transhumanistas, eles defendem que as amarras éticas, a precaução, ela barra o desenvolvimento tecnológico e científico. Né? Então não tem que ser precavido, não. Claro, tem que ter algumas precauções, mas isso atrasa. Vamos, né, desenvolver aí para investir. A gente está perdendo tempo, né? A gente está perdendo tempo, porque para os caras transhumanistas a evolução é muito lenta. Né? Então vamos dar uma acelerada na evolução. A gente tem condições científicas e tecnológicas de dar uma melhorada na evolução. Né? E daí o narrador fala, isso não vai dar certo. É necessário que ela seja lenta, né? O pior é isso, é necessário. Ok, eu concordo, acontecem saltos, eventualmente acontecem saltos e disrupções, né? Mas a gente provocar isso, não tem sabedoria, não tem virtudes, não tem, né? Mas é complicado. Mas é que o que é dito, né? E até o autor fala isso daqui em um dos capítulos, eu acho que é o 4, da questão, por exemplo, das mudanças climáticas. Né? Então, já que o mundo não está mais mudando de forma gradativa, né? Que antes, para você aumentar 1 grau em média na temperatura mundial, era tempo, né? Agora nós estamos falando de 100 anos. Então, será que não seria necessário, né? Uma coisa assim? Até porque, pensando, né, no Malthus, né? Está crescendo em progressão geométrica e a produção de alimento está crescendo em progressão aritmética. Daí o autor aqui no livro, um dos capítulos, eu acho que é o mesmo, eu acho que é o 4, não tenho certeza, ele fala assim, pô, e se a gente tivesse uma modificação genética para a gente ser mais tolerante a comer insetos, por exemplo? A gente resolveria boa parte desses problemas, né? Uhum. Então... É muito engraçado isso, né, cara? Porque eles ficam desenvolvendo, né, as tecnologias, assim, né, dessa forma, né? Então, vamos morar, vamos ir para outro planeta, vamos ser transhumanos e tal, mas a gente já tem as soluções, assim. Então, por exemplo, hoje, né, a gente já produz mais alimentos do que a gente precisa, né? A gente produz alimentos necessários para a gente. Então, assim, o problema não é falta de alimentos, o problema é a distribuição, né, dos alimentos. Assim, para que gastar esforços, né, para modificar uma pessoa para conseguir comer insetos, sendo que a gente pode desenvolver um meio de esses alimentos não serem perdidos, né? Esses alimentos não serem destruídos. Então, é sempre assim, o planeta não tem mais solução, né? Então, vamos sair daqui. Investe bilhões, né, para desenvolver foguetes e tal, que dá ré. Daqui. Um foguete que dá ré. E a gente, bom, cara, isso que você está desenvolvendo está colaborando um monte para detonar o planeta. Você vê, uma coisa que eu estava pensando ontem, estava falando com a minha esposa, né? Que ela comentou alguma coisa que ela comprou uns lençóis lá de algodão. E daí ela comentou assim, né? Porque os que são os que são artificiais, eles são ruins. Eles esquentam, sabe? Um monte de coisa, né? E daí a gente falando agora produção de alimento, né? Cara, convenhamos, todas as soluções que estão vindo depois, elas são qualitativamente inferiores. Sei lá, a gente vê assim, pô, um hambúrguer. Hoje a gente paga caro para comer um hambúrguer que é feito de carne, só porque é carne mais natural, às vezes é um negócio menos embutido, a gente está pagando mais caro. Eu fico pensando assim, daí o que eu tô querendo chegar, né? Essas soluções, que tipo de vida que a gente vai criar, sabe? Tá cada vez mais distante da vida, sei lá, mexer na terra, mais natural, um negócio assim, por qual a gente foi criado.
Então, me parece que vai ser... A gente pode até solucionar, mas que tipo de vida que a gente vai ter? Que tipo de ser humano que a gente vai ter? Que a gente vai ser? A gente estava discutindo esses dias, eu não lembro se é da BC2, nesse grupo ou no de Curitiba, né? Aquela questão lá da uso de telas, né? Nas escolas, alguma coisa assim. Pô, mas que tipo de educação que a gente vai ter, sabe? Assim, sempre que vem uma solução tecnológica, a maior parte das vezes me parece que vem para piorar. E olha que lá no nosso trabalho a gente está tentando abolir o uso do papel e usando de forma crítica a tecnologia, porque a gente está vendo que de fato precisa. Mas toda vez que os caras falam assim, não, vamos usar porque parece que é legal, cara, parece que tem um salto para baixo da qualidade de vida, fica pior. É a impressão que eu tenho, sabe? Exatamente. Eu comecei a ler, né, eu falei que eu comecei outro, mas eu li a introdução do livro do Matthew Crawford, aquele The World Beyond Your Head. E o cara fala assim, tipo, que é a ideia, né? O subtítulo é Se tornando um indivíduo numa era de distração. É fantástico, assim, o livro. Ele fala sobre os bens, vou postar aqui o livro. Ele fala sobre os bens, nossa, ficou gigante o link. Bens comuns, como que ele fala? Bens comuns da atenção. Né? Como a gente vive no mundo que o silêncio, por exemplo, é um bem muito caro, é um bem escasso hoje. Ele fala assim que ele estava no aeroporto, ele cita vários exemplos do aeroporto. E depois eu percebi, eu não tinha percebido, estava no aeroporto essa semana. Ele fala assim, cara, você vai pegar naquela caixinha que você coloca na hora das bagagens, ali de passar no detector de metal, você coloca ali seu celular e tal, nessa caixinha tem uma propaganda. E eu fui ver, eu quase, só que daí eu acho que ia ser preço eu tirar as fotos ali, mas eu queria colocar meu livro ali, tirar foto, e daí, para falar disso, que como é irônico, e ele fala assim, é impressionante, todos os lugares, cheio de propaganda, você não consegue, né, sua visão, sua atenção tomar. Ele fala assim, daí você vai na sala VIP, daí é tudo meio clean, não tem propaganda lá dentro. Então, quer dizer, você tem que pagar, né, sala VIP, né, você tem um cartão, então você tem que pagar essa para ter silêncio. Né, para ter uma vida confortável, para ter uma vida melhor. E é impressionante isso, né? Nosso mundo, como a gente vai assim, enchendo de atenção, né? Dessa vida tecnológica que, na verdade, sim, realmente. O que é a vida boa, né? A gente pensar. Eu estou lendo outro livro lá do. Esqueci o nome do autor, mas ele está falando sobre a vida boa e é bem interessante, assim, porque a gente se questionar, né? Todo o livro é assim, como que a gente pode... O que é a vida boa pra gente? E às vezes a gente está vivendo numa vida, né, que a gente não tem essa noção do que é uma vida boa. Né? Ou a gente não se para perguntar o que é uma vida boa. Então, realmente, será que se a gente perguntar às pessoas o que é vida boa? Vamos encher de tecnologia, né? Viver no metaverso e tal. Quando você para analisar um pouco, você vê que é uma vida ruim, né? Porque você vai vendo assim, mas o relacionamento não é tão completo com só virtual, né? As pessoas estão se tocando nisso, né? O alimento, né? Que a gente tem que pagar mais caro para um hambúrguer artesanal, né? O alimento hiperprocessado não é bom. Esses dias saiu até pesquisa, né? Que 1 a cada 10 mortes no Brasil, se não me engano, esse dado é causado por pessoas, né? Por excesso de alimentos hiperprocessados. Cara, isso é um negócio absurdo, assim, num país como o Brasil que tem comida, né? É um país assim com bastante comida, né? Então, o que está acontecendo isso? É uma vida tecnológica, né, que é ruim, que é uma vida má. O livro que eu estava mencionando é sobre a vida e o viver. É Miroslav Volf e mais os caras lá. Bem legal, estou gostando bastante, assim, que ele vai falando isso, né, de fazer uma vida, examinar uma vida bem vivida, né, como que é aquela coisa, né, acho que o Sócrates já falava, né, uma vida que merece ser vivida é uma vida examinada, né, então vamos examinar então a nossa vida. Então a gente examinar a nossa vida tecnológica como é que hoje é uma vida não saudável, né? Ô Luiz, você falou do ultraprocessado, né? Olha que engraçado. Também tem o apelo econômico. Eu entendo, mas é que é complicado. A gente, a vida inteira, comeu gordura. Desde os nossos antepassados comiam gordura, não tem problema nenhum.
Daí tinha manteiga, que é a gordura do leite batido com um pouco de sal. Acabou, só isso. É muito caro. Ah, então vamos fazer alguma coisa barata com gordura vegetal. Margarina. Para deixar ela cremosinha, gordura hidrogenada, que era uma parada que não existia na natureza. A gente consumiu durante décadas, né? Matava, acabou. Daí agora é proibido ter gordura hidrogenada nos alimentos, né? A Anvisa proibiu. Daí agora o novo processo não usa gordura hidrogenada, não usa gordura trans, é gordura esterificada. Não existe ainda estudos que mostram a segurança do negócio. E a gente está lá consumindo o negócio. Então parece que é um ciclo sem fim, né? Então a gente está. Cada solução parece que está gerando mais problemas, né? Eu vi assistir esses dias aquele filme do Teflon lá, do cara que é o Hulk lá. É o Dark Waters, né? Dark Water. Eu acho que aqui no Brasil tá como O Preço da Verdade. Eu não sei como é que é o título original. Cara, é um negócio que tá em todas as casas e, assim, faz um baita de um mal. E a gente aboliu, às vezes, o uso de uma panela. Eu comprei uma panela de ferro. Me sinto minha própria avó agora. Eu sou minha avó, sabe? É o novo lema aqui. Eu sou a melhor versão de mim mesmo, eu sou minha avó na cozinha. Mas a gente trouxe um negócio que é cômodo, é barato, mas que a longo prazo, tipo, o processo produtivo distribuiu câncer para a galera, né? Uma quantidade imensa de pessoas que desenvolveram várias doenças, inclusive câncer. Acho que foi 3 ou 4 mil pessoas no filme, eles falam lá. Então foi uma coisa assim ridícula, tudo para a gente ter uma certa comodidade em casa, né? Inclusive faz mal para nós mesmos, né? A longo prazo. E o uso tão extensivo que daí no finalzinho do filme eles falam, né? Que a estimativa é que 99% da vida no planeta tem a Teflon circulando dentro do corpo. É um negócio tão extensivamente utilizado e, cara, faz mal. Que tipo de vida que a gente está querendo? Que a gente está querendo criar, sabe? Daí que traz essas perguntas. Porque o Ortega Gasset, ele fala que tecnologia é esforço para poupar esforço. Então, assim, tipo, a gente está desprendendo um monte de esforço para transformar a nossa vida mais cômoda, mas a gente está trazendo um problema para o planeta, está trazendo um problema para as próximas gerações, e está trazendo um problema até para essa geração, para nós mesmos no futuro, né? Então, que esforço para poupar esforço depois que a gente vai morrer mais cedo, né? 30, 40 anos. Vamos fazer um esforço para criar uma solução para o problema que o nosso esforço criou. Daí é um ciclo sem fim do esforço, né? Não, eu entendo que o mundo é complexo, né? Tipo, beleza, a margarina é mais barata que a manteiga. Tá, mas será que seria só essa a solução? Tipo, a gente tem um negócio que é basicamente... Daqui a pouco a gente tá... Que nem aquele filme Nós, aquele livro Nós, que eles desenvolvem um alimento baseado em petróleo, né? Para o pessoal comer. Cara, será que essa tem que ser a solução? Será que não tem uma solução, tipo, subsídio, esse tipo de coisa, né? Uma redistribuição? A gente tem que apelar necessariamente, que foi o que o Luiz falou, né? Tem que apelar necessariamente para uma solução tecnológica. A gente entra no ciclo sem fim lá para dar, né? Porque não é só o Uber que contrata engenheiros, né? A gente tem que contratar também o pessoal para pensar nessas coisas no futuro. Pois é. Muito bom. Eu preciso ler esse livro do Ortega y Gasset, que é Ensaio sobre Tecnologia, Meditações sobre Tecnologia, né? Cara, eu gosto da definição. Eu tive um professor que ele leu toda a obra do Ortega y Gasset, cara. Toda aula ele citava alguma coisa. Era tipo a caixinha de promessa, só que do Ortega y Gasset. Eu só li a Rebelião das Massas. E assim, é absurdo, é muito bom. Mas eu não sei nem se tem esse em português sobre a técnica. Eu acho que não tem. Tem uma versão, achei aqui, olha. Meditações sobre a técnica. Massa. Procurar. Gente, mais temos tempos para mais uma
comentário aí? Mais alguém? Os outros que estão quietinhos aí, só na turma do fundão, né? Ninguém. Sabia, tá em choque. São muitas questões mesmo, que a gente fica meditando, né? E esse livro, a ideia foi... Deu pau no teu microfone de novo. Eu tô achando que a Mabel voltou para casa e já sumiu. Pensei a mesma coisa. Toda vez que o microfone dele trava, é a Mabel saindo e entrando com o carro. É. Fica fácil, daí ele bota a culpa na Mabel e pronto. Fica falando mal da tecnologia. Não tá bom. Você foi sequestrado, viu? Tem que pagar uma taxa agora. Aquele negócio da cafeteira, da internet das coisas, né? Que você vai fazer um café e não pode mais porque o cara sequestrou o seu código. Tem que pagar uma taxa para ele mensalmente. Eu acho que Melhorou? acabou a bateria do foninho do Luiz. Bom, melhorou? Voltou. Agora você tá de volta. Eu acho que às vezes essa questão, né, eu vejo isso com meus colegas, né, 95% dos meus colegas são engenheiros e eles parece que é um incômodo, eles falam, quando começam a falar sobre questões éticas, eles, sabe, preguiça mesmo, assim, deixa isso pra lá, né, Não dá dinheiro, vamos né? entrar. Então, assim, é bem essa ideia, é um empecilho, né? Se eu começar a pensar em questões éticas, vai atrasar o meu desenvolvimento, né? Então, deixa para lá isso, né? Então, eu acho que são poucos, né, que gostam mesmo de pensar questões éticas. Então, eu acho que precisa, né, ter um debate maior, né, sobre questões éticas e refletir, né? Então, a gente tem uma mudança nas pautas de engenharia, nas emendas das disciplinas de engenharia. O MEC, né, veio de cima, então as engenharias tinham que se readequar e ter mais humanas até, né? Então, muita gente ficou assim, caramba, né, que absurdo e tal, mas tiveram que se readequar. Então, aqui, né, na UTF, teve que aumentar para 10%, pelo menos, da carga horária tem que ser de humanidades, né? Isso não só história da tecnologia, filosofia da tecnologia, mas tem economia também, tem comunicação, por exemplo. Quando eu fiz, a gente tinha ciências do ambiente, tecnologia e sociedade, comunicação, oral e escrita, a gente tinha essas coisas, né? Mas, assim, quando eu fiz engenharia, essas matérias normalmente não eram bem dadas. Esse para mim era um problema, assim, sabe? Então, tipo, você ia lá, eu tinha um colega aqui do centro, né, da UTF, daqui de Curitiba, um estagiário que ele foi fazer disciplina de filosofia da tecnologia. Eu falei, nossa, que legal, cara, deixa eu ver a ementa. Não tinha nenhum livro de filosofia da tecnologia, o cara tava com um negócio lá de filosofia da ciência, sabe? Que pena. Então, é uma pena. Aqui eu não sei, né? Eu conheço os professores aqui todos, eu acho eles bons, assim, sabe? Eu gosto bastante. Tanto que a gente está abrindo em primeira mão aqui, quem quiser depois, a gente vai abrir um MBA de soft skills, porque muita gente estava pedindo para a gente, da região mesmo, os caras das empresas e tal, que as pessoas não estavam tendo, os engenheiros saem e eles não têm soft skills. Né? Eles não têm essas habilidades. Então, eles não têm habilidade emocional, eles não têm habilidade de conversar, de falar, de administrar seu próprio tempo, sabe essas coisas, assim? Tava pedindo daí, a gente vai, ano que vem, né? A gente vai abrir, vai ser online, inclusive. E aí é bem legal, assim, nossa, ementa, eu fiquei bem empolgado, porque eu comecei a ler e realmente, assim, pô, essa questão até
de ética, eu vou dar uma disciplina inteira sobre ética. Vou dar 2 disciplinas nesse MBA. Uma sobre ética, voltada, né, para os engenheiros e tal, e uma outra sobre questão de foco, né? Porque os alunos vêm falar comigo assim, tipo, cara, como que eu estudo, sabe? Como que eu vou focar no trabalho, o celular está atrapalhando, e aí, né, a gente sabe aí com essa questão de foco e tal, e os textos aí que a gente tem lido, né, como que tem roubado bastante tempo da gente, e as pessoas, como que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou ser mais eficiente no trabalho e humanamente eficiente? Né? Então eu vejo assim que falta muito isso, às vezes, para a engenharia, pelo menos que eu vejo, assim, né? Essas partes de soft skill. E nesse novo implementação das emendas, inclusive, veio assim, fizeram um estudo bem grande, né? O MEC, das questões com professores de engenharia, mas também com do mercado. E uma das coisas que eles falavam é isso, né? Falta, tá lá no documento, inclusive, né? Falta mais essas habilidades, soft skills. Pô, legal que falta esse traquejo. Esses dias eu falei para um estagiário, né? Eu falei para ele, eu estava querendo demitir ele, daí eu dei uma segunda chance, daí eu falei para ele assim, as pessoas são contratadas pelo quesito técnico e são demitidas pelo quesito humano. Eu falei para ele. Olha só. Eu falei, faz 2 semanas isso, eu ia demitir ele porque ele perde muita paciência, né? Eu dei uma segunda chance e falei, é isso, ó, a gente contrata pelo quesito técnico e demite pelo quesito humano, então melhore. Ó, vou usar a sua frase, hein? Pode usar. Eu também gostei. Que 2024. Cara, nessa visão um pouco pessimista, eu sou bastante pessimista, eu acho que a gente tem que pensar um pouco em esperança também, e eu acho que nós estamos diante de oportunidades, eu acredito de verdade que Deus está fazendo alguma coisa, sabe? Quando a gente olha para uma sociedade que lia quase 5 livros por ano, na média, que é o Brasil, e está lendo quase 4 livros por ano agora, né? Você, por outro lado, vê que o livro mais lido é a Bíblia, e que quem está lendo são os crentes, né? Essas pessoas estão pensando, eles estão tendo contato com o papel ou com o livro digital, mas eles estão lendo. Quando a gente olha para as escolas, o fracasso das escolas em manter os seus estudantes com atenção, com respeito com o professor, em torno de... Isso foi o que a gente escutou agora na conferência nacional que aconteceu lá em Belo Horizonte, de uma pedagoga, né, ela é da Rede Batista de Educação, e ela estava falando que em torno de 30% dos estudantes dessas escolas são crentes. O resto, os pais não têm ligação religiosa alguma, mas eles querem que os seus filhos estejam dentro dessas escolas. E vendo isso, o pessoal da educação, ou o pessoal que é dono de escola, quer construir mais escolas que sejam confessionais para colocar à disposição, porque eles querem ganhar dinheiro com isso. Ela já está dizendo para eles, não façam isso, nós estamos vivendo um apagão de professores e pedagogos. A quantidade de professores de 55 anos ou mais no Brasil é gritante, é muito grande, e nós não estamos tendo novos, os cursos de pedagogia estão abandonados. Então, nisso eu vejo também uma oportunidade, uma janela missional, sabe? Quando a gente olha para essa obrigação de termos mulheres em todas as áreas, né? A sociedade só vai ser igualitária quando 50% de quem mexe com esgoto e fossa sejam mulheres, quando 50% de quem sobe nos andaimes e na alta tensão de energia elétrica sejam mulheres. Eu não sei se acredito nisso, entende? Eu acho que as pessoas podem fazer o que elas querem, né? Mas como a gente está com cotas de vagas para mulheres, elas estão assumindo lugares especiais. E a Liz, minha esposa, tem mostrado isso, de grupos de mulheres que se associam ou se conversam, fazem grupos de WhatsApp aí no Conselho Nacional de Justiça, onde quer que seja, em órgãos importantes, elas estão conversando para estarem lá fazendo o que é importante, e nós vemos muitas vezes a mulher dentro da igreja com a certeza de que se ela fizer alguma coisa fora de casa, ela está pecando porque ela tem que ficar dentro de casa, né? Ou não pode estudar, quem sabe, fazer uma faculdade, ou seja, eu acho que a gente está diante de oportunidades. Nós estamos vendo a família cristã
botando o celular mais no seu lugar, pensando em alternativas, fazendo jogos de tabuleiro, fazendo conversas, e eu acredito que isso vai dar algum resultado, sabe? Eu acredito que se as famílias ficaram dentro de casa durante a pandemia, eu vejo nos meus filhos e vejo nos filhos de alguns outros que estão na escola, que outras famílias tiveram uma grande oportunidade de estragar com tudo, por estarem mais juntos dentro de casa, de acontecer mais abuso, dessas crianças hoje dizerem, foi a pior coisa para mim ter ficado em casa por causa da minha família, não queria ficar perto do pai ou da mãe, né? Eu acredito de verdade que a gente está vivendo uma oportunidade, né? E que Deus está fazendo alguma coisa. Então, nesse sentido, eu fico bastante entusiasmado. Nós temos uma janela na nossa frente, nós estamos fazendo parte disso hoje. Então, Eloy, pessoal, por que vocês acham que isso não é mais amplamente discutido? É um assunto chato? Sim, porque ele faz as pessoas pensarem o que elas estão fazendo e terem atitude. Isso é muito difícil, é mais fácil ficar na frente do celular rolando a próxima besteira que você vai assistir. Muito bom, muito bom. O Sobol já falou lá para mim isso na série, né? Eu cheguei lá, fiquei preocupado com o negócio dos professores, né? Que está tendo uma diminuição muito grande de professores no Brasil, né? De formação de professores. O Sobol chegou e falou para mim assim, né? Mas é uma oportunidade, né? É uma oportunidade. Vai ser a palavra do ano, né? Para o Daniel. Realmente, né? A gente pensar isso, realmente, às vezes ver um cenário difícil, né? E ver como uma oportunidade, né? Da gente discutir. Tecnologia, realmente, quando eu comecei a estudar tecnologia, né? Do ponto de vista do cristianismo, era raro, né? Pessoas. Eu encontrei lá o Fernando e a gente trocando ideias e tal. Não tinha nenhum livro publicado que a gente tem agora, né? Da visão cristã. A BC2, né, publicou aí pelo menos 2 livros de tecnologia. Inclusive, né, o do Skirman fala isso, de esperança, né? Fé, esperança e tecnologia. Né? Então, é uma visão que é legal, que não é uma visão pessimista. Né? A gente pode ter, mesmo o Jacques Ellul, que às vezes as pessoas encaram ele como um cara bem amargo e tal, pessimista, ele tinha, né, os seus arrobos de esperança. Né? Ele tem até um livro que eu peguei recentemente dele, né? Claro, livro já antigo, mas eu peguei fala esperança em tempos de desgraça. Tradução livre. Não lembro como que é o termo. Tempos tempestuosos, alguma coisa assim. Em inglês. Então, realmente é um momento, né, da gente, acho que tecnologia né, dessa área da perspectiva cristã, eu acho que a gente tem realmente uma grande oportunidade da gente falar, né, nas nossas igrejas mesmo, né, modificar desde a partir das nossas comunidades. Né. Eu fiquei impressionado agora que na Lausanne, um dos 7 pontos que eles falaram que tem que ser observado, estudado mais e orado sobre, um dos 7 pontos é tecnologia. Eu fiquei bem assim impressionado, né? Como que isso está chegando nas igrejas, as igrejas estão percebendo, né, que é um tema extremamente importante. Então, realmente, uma oportunidade bem grande. Legal, gente, muito bom. Muito bom estar com vocês. Vamos, antes de encerrar, então, deixa eu parar de gravar. Vamos, quem quiser e puder, abrir a câmera para a gente tirar uma foto. Deixa eu parar de gravar.